Olá, somos Iagro, uma plataforma digital que traz uma nova solução para você revenda, cooperativa ou indústria de fertilizantes. Na Iagro, você pode colocar sua proposta de compra através de um bid. As ofertas são online e chegam de forma automática nos celulares de fazendeiros e compradores cadastrados na plataforma. Online, fácil acesso, compradores e vendedores em vários portos do país e fora do país. Informação gratuita e de qualidade. Isso é Iagro. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do IagroCast, o podcast que nós criamos para trazer aí pessoas relevantes do meio do agro para tratar de vários temas pertinentes. Hoje, né, o nosso convidado da semana é o Renato Serafim. Eu já faço as devidas apresentações dele. O Renato Serafim, uma figura conhecida aí no meio agro, uma pessoa muito legal. Inclusive a gente vai falar daqui a pouco do livro dele, que eu já comprei também. Mas para dar uma breve introdução nele aqui, né? O Renato é engenheiro agrônomo. Eu falo assim também, Renato, porque às vezes eu até esqueço que eu sou engenheiro agrônomo. Mas e ele tem uma grande carreira no agro aí, passando por grandes empresas como Bayer, Syngenta, Alba, também na AgroSem. Hoje ele é consultor, palestrante, ele também é CEO da Vale Ouro Biotech. Enfim, ele é multifacetado aí, faz muitas coisas, e a gente vai falar aqui um pouco hoje sobre inovação, tecnologia, as tendências, tudo que está acontecendo e irá acontecer no mundo do agronegócio aí. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Jeff, obrigado. Até nessa atualização eu já não sou mais CEO da Vale Ouro, eu estou mais como consultor, né, palestrante, divulgando meu livro aí, dando algumas consultorias para distribuidores. Aqui, estou com um distribuidor aqui em São Paulo, um em Rio Verde e um no Maranhão. Então, um distribuidor em cada canto do Brasil. E é legal você falar de engenheiro agrônomo, né, Jeff? Que eu falei, puta, quando eu me formei em 94, as pessoas falavam assim, não, engenheiro agrônomo vai ser a profissão do futuro. Estamos em 2022 e engenheiro agrônomo foi a profissão do futuro e é a profissão do presente agora, né? Acho que graças a... esses dias eu fiz uma pesquisa aí, nós temos 105 mil agrônomos no Brasil. Desses 105 mil agrônomos, veterinários, zootecnistas, devemos grande parte dessa pujança que a gente vive no agronegócio, né? Você tem um setor que a gente é competitivo, você tem um setor que a gente é exemplo para o mundo e conseguimos brigar com qualquer país pau a pau, né? É o Brasil. E graças a nós aí, agrônomos, aos veterinários, aos zootecnistas, técnicos agrícolas, né? E, lógico, ao agricultor. Então, o que era aquela profissão do presente, hoje eu nunca imaginei que eu ia indicar para os meus sobrinhos, para filho de amigo meu, fazer agronomia. E hoje eu faço isso com muito orgulho. É igual uma vez eu gravei um podcast com o Prado, acho que até amigo teu, e ele contou lá na história que ele falou pro tio dele que ia fazer agronomia, o tio dele falou assim, putz, não vai conseguir passar em medicina, em direito, vai ter que ser agrônomo mesmo, cara, né? E hoje em dia mudou muito, né? Mas enfim, Renato, eu vejo nas tuas publicações do LinkedIn, você é um cara muito engajado aí nessas questões de inovação, tecnologia. Nós, principalmente por conta da pandemia, aí a gente ficou um período assim, parece que isso tudo veio de uma onda muito forte em cima da gente aí, né, por tudo que está acontecendo. Criou-se muita ansiedade, assim, pelo menos em mim, do ponto de vista, assim, eu não vou conseguir acompanhar tanta mudança, tanta coisa nova que está vindo ao mesmo tempo. E era uma coisa, eu como agrônomo trabalhando no campo, Renato, eu te confesso assim, foi uma onda que ela veio muito maior do que eu imaginava que ela existisse, né? Porque a gente via muito isso aí nas empresas techs, né? Tipo, todas essas transformações, inovações, empresas como Netflix, Uber, 99 Táxi, essa coisa toda, iFood, criando negócios disruptivos e de repente o agronegócio, ele, óbvio, não vou dizer que não existia, não é isso, mas ela apareceu muito forte assim para todo mundo, né? E o agro começou a ficar muito mais tech, mais pop, mais tudo do que tudo nos últimos
anos, recente agora. E na tua visão, assim, isso é uma onda que veio para ficar, e isso muita coisa vai ficar pro caminho, são coisas que a gente consegue empregar de fato no dia a dia do agricultor, há muita coisa sendo inventada que de fato não são dores pro campo. Qual que é a tua visão disso tudo aí? Muito legal essa pergunta, Jefferson, que é um negócio que eu defendo muito, né? Como a gente estava falando, o agricultor brasileiro, ao contrário dos países mais tradicionais da agricultura, como a Europa, Estados Unidos, o agricultor brasileiro está ficando cada vez mais novo. É o contrário, quando você pega, né, a Inglaterra ou os Estados Unidos, que o agricultor está ficando cada vez mais velho, nos Estados Unidos ele está ficando mais novo. E isso faz com que a transformação digital que a gente está passando seja cada vez maior, né? Por quê? Porque o público jovem ele tem uma maior facilidade com a tecnologia, né? Então ele tem essa facilidade de pegar mais fácil as coisas. E com isso, a transformação digital veio para ficar na agricultura. E quando eu falo em transformação digital, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem o caminho de novos negócios, criar novos negócios, como você disse aí, a transformação digital serve para criar novos negócios, como o Uber, como o Netflix, como a Iagro, né? Teve um artigo que eu escrevi sobre a Iagro, tem o Orbia, você tem a ForFarm, você tem Easy Agro, você tem várias plataformas agrícolas se formando, criando modelos de negócio. Mas a transformação digital está sendo muito criada para a otimização do agronegócio, né? O agricultor está otimizando. E você vê, nós temos um passo muito grande para crescer. Uma vez foi feita uma pesquisa onde mediu-se a tecnologia e a capacidade de automatização do agricultor brasileiro comparado com o americano, por exemplo. O brasileiro foi o que mais evoluiu nos últimos tempos. Ela de 0 a 1, a gente está em 0,2 ainda. Né? Estamos em 0,8. Nós temos 75% dos agricultores brasileiros que ainda fazem controle de gestão no Excel. E muitos deles ainda fazem no bloquinho de anotação. Você conhece isso. Né? Embora a gente fale do dinamismo da agricultura, nós temos muito para evoluir. E quando você vê tudo isso chegando, né, de transformação digital, essas plataformas como você está, como a gente citou aí, ForFarmers, Iagro, Easy Agro, insumos agrícolas, AgriAcordo, cara, isso vai mudar muito e vai ter uma facilidade muito grande para o agricultor adotar isso. E tem uma coisa, né, que eu falo assim, acho que tem sete tecnologias aí que eu acredito que a gente vai ter que vai ajudar muito nessa automatização, nessa automação do agricultor. A primeira é o 5G, né? Todo mundo fala do 5G, veio o Elon Musk falar dos satélites da Amazônia. Cara, isso vai ser fundamental para o agronegócio. Só 23% das 6 milhões de propriedades agrícolas que a gente tem no Brasil tem cobertura de internet. Então você imagina aí que tem 77% que não chega a internet lá. Como a gente pode falar de outras coisas que estão para vir sem internet? Aí você vê veículos autônomos, né? Isso vai pegar no agronegócio. A gente sabe o quanto é difícil o capital humano, o quanto é difícil você ter uma máquina, né? Você tem uma máquina lá de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Essa máquina tem que rodar 24 horas, 7 dias. E você não acha 3 operadores para fazer isso. Então, veículo autônomo vai ser muito necessário. E veículo autônomo sem 3G não funciona. E aí você tem inteligência artificial, você tem Big Data, você tem impressão 3D, você tem metaverso, né? Você tem realidade aumentada. Todas essas tecnologias que eu falo assim, eu tenho grandes amigos que trabalham na área de tecnologia. Eu falo, cara, o agronegócio tem que adotar isso. Por sermos o setor mais competitivo da agricultura brasileira, nós temos que olhar para isso. E nem você está se indagando, né, sobre tudo isso que está acontecendo. Às vezes a gente acha que a gente está ficando para trás. E é verdade, nós estamos ficando para trás. Assim, cara, isso aí é tanta novidade no dia a dia. Se a gente não se aperfeiçoar, vai ficar muito difícil. Então precisamos entrar nisso. E para mim, acho que assim, o salto de produtividade que nós vamos ter, o salto de uma agricultura mais sustentável com a tecnologia, vai ser coisa grandiosa para nós. Né? Então, eu estou muito otimista sobre isso. Uma coisa engraçada, né, Renato? Esses dias meu caçulinha aqui, né? Ele veio para mim assim, ele tem 5 aninhos, fez agora em março. Ele veio assim para mim com um olhar assim, né, de curioso. Ele olhou para mim e falou assim: papai, acho que ele tinha ouvido isso em algum canal de YouTube, né? E ele veio conferir. Ele falou assim: papai, quando você era criança não tinha internet? Eu falei assim, não tinha.
O que vocês faziam? É incrível, né? Pô, é incrível isso daí. E aí eu achei engraçado demais, né? Porque hoje em dia eu fico vendo assim o que as empresas que eu falo assim, hábitos de consumo, isso, aquilo, eu fico testando, não, eu fico vendo isso em loco o tempo todo, né? Porque, por exemplo, eles não assistem TV fechada de forma alguma. Eles só assistem YouTube e Netflix. Porque ele coloca o que ele quer na hora que ele quer. Se ele vai no banheiro, ele pausa. Ele, se tá chato, ele troca, né? Essa coisa toda aí. E a gente, na época, né, não tinha... Até poucos anos atrás, não tinha essas escolhas, né? Então, assim, essa rapaziadinha, essa molecadinha vai vir com uma cabeça, assim, completamente diferente do que a gente vem. E daí, Renato, eu entro aqui no ponto, fiz toda essa volta para entrar num ponto aqui que queria um pouquinho mais a fundo. Você já falou um pouco, mas é o seguinte: o ano passado, uma grande consultoria aí soltou umas pesquisas falando sobre o avanço da tecnologia no agro, um monte de coisa. E daí, né, falava-se assim, inclusive, que para mim foi até curioso, que a região do Mapitobá, é uma das regiões mais adepta ao uso de tecnologia. Eu acho, na verdade, que quando a gente estratifica isso, acaba que a Bahia é a que puxa muito mais do que o restante, não que os outros estados não tenham, mas é pela, vamos dizer assim, a maturação de cada mercado desse. E aí colocou índice muito altos, assim, de tudo, sabe? Tudo muito bom. E eu, como rodo aqui muito tempo, Renato, eu confesso que eu não vejo isso tudo na ponta, né? Beleza, né? Pode ser que eu tive uma visão míope da coisa. Por exemplo, o primeiro ponto, assim, para dizer eles deveriam ter colocado lá na pesquisa, assim, exemplificando o que é tecnologia. Porque daí, se eles colocassem o que é tecnologia, ficaria fácil entender, por exemplo, o uso de WhatsApp é uma tecnologia revolucionária, o pessoal usou muito. Mas enfim, tipo assim, dentro dessas ferramentas que a gente tem no dia a dia, você consegue enxergar mesmo assim que isso está de forma tão forte já no agro, ou o pessoal ainda está querendo forçar um pouco a barra? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que sim. Quando a gente vai para o Mapitobá, você visita, e geralmente são os grandes agricultores. Né? Eu falo, se a gente estratificar os agricultores no Brasil, nós temos 6 milhões de propriedades agrícolas no Brasil. Desses 6 milhões de propriedades agrícolas aí, nós temos mais ou menos 1 milhão de agricultores. Né? Depois tem os pecuaristas, os pequenos tradicionais. Desse 1 milhão de agricultores, 500 mil agricultores fazem 95% do negócio. Desses, tem 456 agricultores que plantam mais de 20 mil hectares. E a hora que você pega os caras de 3 mil a 20 mil hectares, a gente vai para 3 mil agricultores. Então, sei lá, esses 3 mil agricultores hoje no Brasil fazem quase 40% do negócio. Então, 3 mil agricultores fazem. Quando essas pesquisas vão para o Mapitobá, ele encara quem? Ele encara os grandes grupos. E esses grandes grupos, na hora que você pensa em tecnologia, eles estão muito à frente. Então, eles já têm uma gestão... cara, que eu te falei, 75% dos agricultores fazem ainda no Excel, no bloco de nota. Quando você vai para a Bahia, você não tem agricultor com bloco de nota. Eles já fazem uma gestão ou por ERP, ou por um sistema simples de contabilidade. Eles já têm máquinas de alta geração, tudo por GPS. Né? Então, eu acho que a amostra que eles fizeram nessa região, eu concordo, por quê? Porque desses 3 mil agricultores que eu te falei que são os top, faz os 50%, muito deles estão nessa região, né? E lá você tem um agricultor mais jovem, você tem grupos empresariais, né? Você tem grupos que adotam modelos de governança muito mais avançados. Então, eu não discordo dessa pesquisa por causa disso. E quando você compara eles com outros agricultores menores, a tecnologia que eles estão usando é maior. Mas você tocou num bom ponto, né? Eu acho que a gente tem que começar a definir melhor o que são as tecnologias, né? O que são as tecnologias que a gente fala, né? O fora da porteira, dentro da porteira e o antes da porteira. Qual tecnologia dessa ele está usando? Você fala assim, o agricultor antes da porteira. Cara, o WhatsApp, você sabe que é a tecnologia que o agricultor mais usa. Sim, verdade. E ele está usando isso a favor dele, né? Eu sempre falo, né? Todas as palestras que eu falo assim, e aí, como que você está com o seu agricultor?
ele tá fazendo você ir visitar a propriedade dele ou ele tá conversando com você só pelo WhatsApp? Aí eu falo, cara, se ele estiver conversando só com você pelo WhatsApp, desculpa, mas você virou um modelo transacional muito puro, né? Você não tá fazendo mais o que agrônomo tem que fazer. E dessa transformação, né, Jefferson, a gente vê, né, todo esse mercado a gente vê esse mercado de distribuição de insumos crescendo, é loja para cá, loja para lá, é uma propriedade. Cara, eu falo assim, cara, o mercado brasileiro é 405 mil agricultores, eu te falei, nós temos 105 mil agrônomos. Sim. Uma plataforma digital hoje, bem montada, onde você tem um bom agrônomo. Primeira coisa, se você tiver um bom agrônomo, se você dá para ele uma plataforma que dê portfólio, financiamento e logística, cara, para que você vai precisar fazer isso? Né? A gente você conhece muitos modelos de consultores aí, né? Principalmente que você anda aí muito Mapitobá, você tem consultores aí que com uma carteira de clientes maravilhosa, né? Imagina se você consegue fazer isso para esse cara. Então, a tecnologia, eu concordo que acho que aí nesses estados estão mais pelo tamanho da propriedade, pelo modelo de governança desses grandes grupos, mas é como eu disse, tem muito para a gente evoluir. E é o que você disse, cara, essa nova geração, ela vai estar muito mais acostumada a fazer isso do que nós. Sim. Né? Quando a gente saiu da faculdade, né, eu sou mais velho que você, eu saí da faculdade, cara, era face to face, era bater na porteira, era conversar com o agricultor. Hoje, cara, você tem que se planejar melhor. O agricultor não tá lá para te receber a hora que você quer. Você tem que começar a fazer visita. Né, você tem que agregar valor ao agricultor. Eu sempre falo isso. Cara, cada agricultor, você imagina que nesse universo de esses 3 mil agricultores aí, que é 50% do negócio. Quantas visitas esse cara recebe por semana? Caraca, você tá doido. Você acha que ele vai ouvir todo mundo? Não tem condição, né? Uma outra coisa, Renato, é o seguinte, semana passada eu tava lá no Agro Brasília e o que a gente vê assim, nos estandes da indústria ou dos distribuidores, tem lá uma parte lá dedicada à tecnologia. E eu fiquei sentado lá um tempo observando as pessoas que estavam circulando ali no stand e tinha uma TV gigante lá mostrando a tecnologia de uma multinacional X, do ramo de defensivos. Durante os 2 dias que eu fiquei ali, Renato, eu confesso que eu vi uma pessoa indo lá interagir com isso daí. Então é tipo assim, volta de novo no ponto. Eu acho que ainda, tipo assim, tem um monte de ferramenta que está sim sendo criada pensando num problema que o agricultor tem para resolver isso de uma forma disruptiva, mas eu acho que tem muita encheção de linguiça ainda nesse mercado. Os caras colocando alguma coisa assim do tipo, se todo mundo tá nessa vibe, a gente tem que ter também um produto para falar que não ficou atrás. Ou eu tô falando besteira? Porque eu vi uma pessoa interagir com aquilo lá. Ô Jefferson, cara, eu acho que essa pergunta é fantástica, né? Eu tô trabalhando muito com mentoria de startups. Eu tenho 4 startups que eu dou mentoria. E a gente tem 1.587 agtechs no Brasil. E você tem agtechs de todo tipo. Cara, você tem agtechs legal pra caramba, né? Que fazem identificação de micro-organismos do solo, que com isso você vai conseguir fazer produtos específicos. Você tem plataformas digitais de comercialização, você tem empresas que provê predição de doenças. Cara, é fantástico tudo isso. Só que, será que a gente está sendo simples para o agricultor? Quando eu vejo assim, o cara fez um aplicativo que vai lá e tira foto de um picão. Cara, o agricultor sabe aquilo lá mais que nós. Ele pode não saber que aquilo é Bida espilosa, né? O nome científico. Eu já dei isso. Mas, cara, ele sabe. Para que a gente está fazendo isso? Às vezes a gente está às vezes a gente está querendo complicar muito a vida do agricultor. Eu sempre falo assim, cara, qual que foi, nessa pandemia, a tecnologia que o agricultor mais utilizou? Na sua opinião? WhatsApp. WhatsApp. Por que ele usa o WhatsApp, cara? Porque é fácil. Qualquer um usa isso daqui. Aí o que ele fez mais também? Ele usou muito o YouTube. Por que ele usou o YouTube? Para se aperfeiçoar. Né? Ele pergunta no Google como regular uma plantadeira. Cara, tá lá. Ele pergunta como aplicar o defensivo no estado. Tá lá. Então, ele tá usando as ferramentas que são simples e que ele aprende. Eu acho que assim, a gente fica nesse universo. Vamos ter o primeiro unicórnio brasileiro. Cara, nós vamos ter.
alguns unicórnios, mas o unicórnio brasileiro vai ser aquele que conseguir se estabelecer como uma plataforma que consiga atender as 4 jornadas, as 4 fases do agricultor. Né? A gente fala, e você sabe, quando eu sou agricultor, eu falo sempre, o agricultor tem 4 fases da jornada dele. É investigação, planejamento, uso de produtos e resultado. E nós somos os únicos, né, que o resultado pode ser muito bom, mediano ou pode ser um desastre. Se a gente não entender essa jornada, é muito difícil. Então, a empresa que conseguir fazer uma plataforma que ele consiga se interagir com isso, vai ser a ganhadora. Porque senão você vai ficar resolvendo pedacinhos de problema e problemas que o agricultor não quer nem pensar em resolver. Né? É o que você falou. E eu também, cara, quantas empresas chegaram no Brasil querendo vender serviços, né? E no final não conseguiram vender serviços, dão de graça para o agricultor nem de graça ele quer. Nós sabemos disso. Nós sabemos um monte dessas. Exatamente. E aí eu vi, assim, alguns não, vou falar 2 grandes grupos que de fato estavam engajados em usar essas tecnologias. Eles pegaram algumas fazendas, colocaram essas tecnologias de ponta aí em cada uma delas para mensurar o resultado e de cara já descartaram grande parte delas, né? Que não viram, tipo assim, não viram benefício, pelo menos hoje, né? A não ser que a ferramenta melhore. E um outro ponto também, Renato, é o seguinte: a gente tá igual em outros ramos aí, o próprio agro tá gerando uma porrada de dados, né? Você acha que esses profissionais do agronegócio, das formações de cadeiras agrícolas, zootecnista, veterinário, agrônomo, engenheiro agrícola, talvez até que um pouco diferente, mas os outros, a faculdade já percebeu que o mercado demanda esse tipo de profissional para conseguir fazer a interpretação dessas informações, ou muita gente que não é do agro vai ocupar esse pedaço do mercado que hoje estaria, entre aspas, ocupado por nós, agrônomos? Jefferson, essa pergunta é muito legal. Eu falo assim, esses dias minha filha tá na fase de vestibular, né? E ela estava pensando em fazer computação, né? Essas coisas. Eu falei, filha, vai. Mas a área que eu mais acredito é cientistas de dados, né? Que é essa parte do Big Data, de você fazer análise. E como você disse, o agronegócio, em todas as decisões, né? O agricultor tem mais de 300 decisões que ele faz no ciclo. Você imagina essas decisões estão sendo armazenadas agora. Nós estamos coletando clima, solo, tipo de solo. Cara, imagina tudo isso num negócio que está lá para ver. Só na cidade de São Paulo, Jefferson, está faltando 200 mil cientistas de dados. Caraca. 200 mil cientistas de dados. A gente fala que tem 13 milhões de desempregados, mas se você procurar um cientista de dados hoje, não tem. Eu tenho essa experiência, eu estou trazendo a Six Gray para o Brasil, a gente foi contratar cientista de dados e não acho. Falta 200 mil. No agronegócio, esse número, cara, é incalculável. Tem tanta oportunidade para cientista de dados, e é o que você falou, as faculdades de agronomia têm que começar a pensar nisso. Tem que ter um módulo lá que vai começar a falar de inteligência artificial, de Big Data, para você ter tudo isso na sua mão. Porque você fala assim, né? O Elon Musk é fantástico, o cara é visionário, a montadora dele hoje vale mais do que todas. O que é um carro da Tesla? Um carro da Tesla, cara, ele é um absorvedor de dados e ele te dá dados toda hora para melhorar o seu nível de experiência. Então, o mundo que você está falando é verdade. São poucas pessoas que estão observando isso. Que o grande gargalo que a gente tem hoje, cara, é pessoas que vão pegar esses dados e vão começar a mastigar eles de uma forma que nos dê um dado mais usável, né? E assim, dando um passo atrás, que eu falei que eu fiquei lá na feira observando, e tinha um público muito jovem no Agro Brasília, tanto das pessoas que estavam trabalhando ali nos estandes, quanto do público que estava circulando ali. E eu achei que a interação desse público seria muito maior com a parte de tecnologia, e não foi, né? Mas enfim, foi legal o bate-papo até aqui. Agora eu queria entrar num ponto completamente, vamos dizer assim, diferente do que a gente discutiu até aqui. Para quem ainda não viu, né, foi o ano passado, né, Renato, que você fez a peregrinação lá, interior de Minas, São Paulo. Como que é? Caminho da Fé? Caminho da Fé. Caminho da Fé.
E aí o Renato foi postando ali o dia a dia nas redes sociais, colocando insights, e no final ele transformou isso tudo em um livro. Como eu falei assim, eu já comprei o livro, tá ali, tá na minha sala, e durante o livro ele vai fazendo esses paralelos, né, de tudo que você viveu nessa peregrinação com histórias passadas, linkando também com pessoas que foram importantes na tua caminhada aí. Conte pra gente aí, Renato, o que é, por que saiu, enfim, de onde surgiu essa ideia, que hoje já não é mais uma ideia, já se consumou aí num livro que as pessoas podem ter acesso. Legal, Gerson, obrigado. Ó, o livro está aqui, ó, Estratégia e Fé. Esse livro virou palestra agora, né? Virou palestra e virou curso, porque eu dou curso de estratégia com esse livro. Da onde saiu esse insight, né, Jefferson? Eu morei em São João da Boa Vista, né, quando eu trabalhava na Singenta, e de São João da Boa Vista a Ribeirão sempre passava por uma cidade chamada Tambaú. E Tambaú tem um beato, né, lá, que já é beato hoje, estamos fazendo o trabalho de canonização, que era Padre Donizete. E uma vez eu tive né, você sabe que algumas vezes você se acredita muito na fé para pedir uma graça, pedir uma ajuda. E quando a minha filha mais nova nasceu, eu fui lá e recorri a ele, deu certo, e eu falei, cara, um dia eu vou fazer esse caminho da fé, saindo de Tambaú a Aparecida. Ano passado eu peguei Covid, fiquei 5 dias no hospital e eu estava planejado para sair de Tambaú para lá. Só que aí com esses 5 dias, eu falei, cara, não vai dar para sair de Tambaú, eu vou sair de Águas da Prata, que é mais... O caminho é mais tradicional, é mais sinalizado. Se eu precisasse de ajuda e tal, tem uma cidade mais perto da outra. E eu saí em janeiro para fazer 318 quilômetros. E quando eu estava no meio desse caminho, eu falei, cara, a vida de um peregrino, como a vida nossa, é feita de estratégia. Assim como eu tinha o objetivo de sair de Águas da Prata para Aparecida, o executivo ele tem o objetivo de tirar a empresa dele de um ponto A para ir para um ponto B. Sim. Quando a gente estava no caminho, né, a gente sempre ouve as pessoas falando foco, força e fé. Foco, força e fé. Todo mundo que te encontra no caminho, foco, força e fé. Aí você fazendo um paralelo para a nossa vida pessoal de executivo, cara, é planejamento, execução e propósito. Então, o que é isso? Aí eu comecei a falar, cara, tem tudo a ver. Então, eu saí daquela viagem e falei, eu preciso simplificar esse entendimento de estratégia para as pessoas. As pessoas acham que estratégia é um negócio complicado, que é um negócio que só grandes gênios vai fazer, que só os grandes líderes vão fazer. Não, mas estratégia faz parte da vida de todo mundo. E o que eu tento falar na minha palestra é que aquele agrônomo que tem uma determinada área, cara, ele tem que ter uma estratégia de quanto que ele vai sair, para quanto que ele vai chegar. Para isso ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o planejamento. O que é o planejamento? É você fazer a análise do ambiente, do contexto, você fazer uma análise de custos, análise do concorrente, você fazer uma análise sua, né, de que produtos que você tem. Feito isso, você fala, pô, para onde eu vou? E de onde você vai é plano de execução. Plano de execução, medir, controlar e chegar lá. E aí eu começo nesse livro, faço algumas idas e vindas, né? Eu conto o que eu fiz em empresas, em parte de execução, de estratégia, e como foi a minha jornada de peregrino. Mas o legal de tudo isso, Jefferson, eu aprendi nesses 14 dias muito sobre 3 coisas, né, que eu valorizo muito nas pessoas que eu quero trabalhar hoje, nas empresas que eu quero trabalhar, né? São os valores. E desses valores, para mim, tem 3 que chamam muito a minha atenção. E eu gosto muito de você, que eu vejo que você tem esses 3 valores muito dentro de você. Que é a humildade, né? Que é a empatia. Empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Quando você fala de todas essas tecnologias aí vindo... Cara, a gente está se colocando no lugar do agricultor? A gente está ouvindo ele? Né? Essas são as perguntas. E o terceiro ponto é resiliência. Cara, o que diferencia um time vencedor de um time perdedor não é o número de vitórias, né? Mas é como ele se comporta quando ele perde. E assim é a nossa vida. O que vale, cara, na nossa vida é isso, né, cara? Você quer ir tanto para o seu ponto B, você esquece das pessoas, às vezes você não aproveita a jornada, né? Você teve isso, você viveu como executivo, hoje você vive como
um self-made man aí, né? Um cara autônomo. Você sabe disso, mas você tem que ter isso. Tanto na vida de executivo quanto na nossa vida pessoal, cara, a gente tem que aproveitar o caminho. O dia que o caminho começar a ficar doloroso, você tem que começar a pensar em outras coisas. E eu acho que esses 14 dias me deram essa luz aí, falou, cara, o meu objetivo hoje é simplificar, fazer com que as pessoas aproveitem essa jornada, ser um otimista por natureza e ser um amante do agronegócio, né? Eu acho que assim, eu sempre falo que nós estamos com uma grande... nós falamos para os convertidos, né, Jeff? Que nem muitas das pessoas que vão assistir nós aqui, nós não estamos falando coisas que eles já ouviram, que nós preservamos 65%, que nós somos bam, que nós somos um setor pujante, mas é para quem a gente conhece. Sim. Nosso grande desafio agora é como furar essa bolha, como a gente consegue mostrar para a sociedade que, cara, o agronegócio, ele gera emprego. Aquele cara que está na cidade, que falta 200 mil cientistas de dados na cidade, cara, falta milhares dele, mais do que isso no campo. Então a gente está começando a ver isso. Acho que as pessoas estão começando a entender. Acho que a pandemia veio, ajudou muito, né? Porque nós não paramos de produzir alimento, nós não paramos de entregar comida na casa das pessoas da cidade, nós não paramos de trabalhar. Se o agricultor tivesse parado de trabalhar, você imagina a crise que estaríamos hoje. Então, acho que esse livro me deu um pouco de luz para tentar simplificar e fazer o caminho das pessoas mais felizes. Eu sempre falo assim, as dedicatórias do meu livro, até que eu te mandei, sei lá, caro Jefferson, que a sua jornada seja de muita luz e sucesso. Foco, força e fé. Cara, acho que é isso que a gente tem que pregar. Né? Legal. Renato, e quem quiser ter acesso ao livro aí, como que as pessoas podem fazer? Legal, obrigado, Jefferson. Você tem duas chances. Se você quiser comprar na Amazon, você pode digitar Estratégia de Fé, Renato Serafim, você vai para o e-book lá, ou você manda um WhatsApp para mim, o 16 99 754 2232. Você entra em contato direto comigo, que eu faço a entrega pelo correio para vocês. Top, legal. Tá? Se eu entregar... E aí uma coisa legal, Jefferson, todo o lucro desse livro eu estou destinando a essa causa, né, que nós estamos trabalhando para a canonização do Padre Donizete. E aí o livro custa R$40, tanto na plataforma digital como física. Se eu precisar mandar pelo correio, é mais R$10 pro correio. O correio tá ficando com mais dinheiro do que o padre, mas infelizmente a vida é assim. Cara, Renato, cara, queria só agradecer a participação aqui, só para deixar para os ouvintes aí. No primeiro contato que eu fiz com o Renato, ele de prontidão, ele já aceitou, a gente só organizou rapidinho a agenda aí, ele tá aqui. Só para quem não sabe, hoje é uma sexta-feira, agora são 15 para as 9 da manhã e a gente já tá terminando o episódio, né, mostrando o tamanho da boa fé que o Renato tem aí com as pessoas, a empatia, abrilhantando aqui o nosso episódio. O Renato que ele fala muito, mas ele também é um digital influencer nas redes, ele sempre coloca muita coisa legal lá no LinkedIn, para quem quiser acompanhar ele sempre posta muita coisa interessante. E Renato, brigadão, cara, e precisar qualquer coisa sempre, até esses dias atrás você esteve aqui no Mapita, a gente não conseguiu se encontrar, porque o Mapita é grande, né? Mas quando estiver voltando para cá, não deixe de mandar uma mensagem aí que vai vir aqui em casa comer um churrasco. Não, legal, Jefferson, eu acho que assim, em julho tem uma novidade aí, eu acho que eu estou voltando um pouco pro mercado para fazer o que eu gosto de fazer, e de todo esse aprendizado, né, acho que a mensagem que a gente tem que deixar para as pessoas aí, né, além do humildade, resiliência e empatia, tem um livro muito legal que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? E eu falo muito isso, né? E nesse Jeito Harvard de Ser Feliz, ele cita um pouco essas três coisas, né? Que é o que você tem, que a gente procura ter todo dia, eu acho que todo mundo tem, o agronegócio tem muito isso, que é o otimismo, né? Se a gente não fosse otimista, dificilmente um agricultor plantaria uma semente, porque no momento que ele planta é tudo contra, né? Então, nós sabemos disso. O cara tem que ter o otimismo,
o cara tem que ter conexão social, né? Que é isso muito que você está fazendo, né? Essas conexões que você está fazendo, esse engajamento que você tem com o seu público. E o terceiro é gratidão, né? Então, acho que se a gente trabalhar desse jeito, cara, então vamos ser cada dia mais feliz, curtir mais a jornada aí, e eu vejo muito nisso. Então, para mim, estar com você aqui é muito... fico muito feliz, né? Eu sei um pouco da sua história, eu sei o quanto você foi resiliente para chegar onde você chegou, ser um influenciador agro e fazendo todo esse trabalho de disseminar coisas boas, né, Jefferson? Eu acho que nós temos que ser plantadores de coisas boas, né? Porque a gente colhe o que planta, né? Exatamente. Pessoal, então agradecendo aqui o episódio, obrigado, Renato, pelas palavras aí. E, pessoal, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, como eu sempre digo, lá no @iagro.brasil, o Iagro é com Y, e se cadastre em nossa plataforma no www.iagro.com.br. Você se cadastrando lá, você vai ter acesso aos relatórios da CRU, né, que eles trazem toda segunda-feira o que de mais importante tem acontecido no mercado dos fertilizantes, e lá também tanto o comprador quanto o vendedor podem colocar lá suas ofertas, as demandas de produto, e vocês conseguem fazer a aquisição do seu fertilizante de uma maneira rápida, prática, no conforto da tua casa, e tem todo o apoio da equipe Agro para ajudar vocês. Um abraço, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.